Agora, nós vamos para a nossa pasta de views. Vamos criar aqui uma view. Vamos criar aqui uma pasta chamada login, beleza? Dentro dessa pasta, vou criar um arquivo chamado form.blade.php. E aqui a gente vai criar um formulário, a princípio, tá? Então, vamos lá. Form. Vamos definir aqui o nosso action. Nosso action vai ser route login.out. A gente ainda não tem essa rota, mas a gente vai criar, tá? Método post, beleza? Tranquilo. Aqui a gente já vai jogar nossa diretiva CSRF e vamos criar agora os nossos inputs. Então, e-mail, eu quero criar input, type e-mail, value, name, e-mail, vou só colocar aqui um BR. Nós temos também a senha, né? Então, input, type password, name, password. É através do name que a gente vai recuperar esses dados aqui no nosso controller, né? Beleza. Vamos criar aqui agora um botão do tipo submit. Vou colocar aqui entrar. Ok. Agora aqui em cima, a gente vai fazer aquela verificação para ver se existe uma seção erro para a gente exibir essa mensagem, tá? Então, if se mensagem session get erro, vou colocar aqui um end if. Então, se ele retornar verdadeiro, a gente vai exibir mensagem. Beleza? Ok. Agora a gente precisa criar tanto a rota que vai exibir o formulário, como a rota que vai processar aqui o nosso post. Certo? Então, vamos lá. No nosso arquivo web, vamos criar uma route. Só que a rota que vai exibir o formulário, a gente não precisa passar por nenhum controller, a não ser que você queira, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, route view /login, vou passar o caminho dessa view, que é login.form, vou atribuir um nome, né? Name login.form, tudo certo. Então, a gente só precisa renderizar o nosso formulário quando a gente acessar a /login. Agora, eu vou criar uma rota do tipo post, que vai ser a nossa rota auth. Beleza? E aqui o nosso controller, login controller. Qual vai ser o método? Método auth. Vamos passar o nome para essa rota. Vai ser login.out. Agora nós vamos importar o nosso login controller. Use app login controller. Ok? Vou apertar aqui um Ctrl S e vamos testar. Então, se eu tentar colocar aqui um e-mail inválido, ou seja, um e-mail que não existe lá na nossa base de dados, e tentar entrar, eu não vou conseguir. Se eu colocar um e-mail e uma senha qualquer, a gente vai ter a nossa mensagem de e-mail ou senha inválida. Então, vamos lá. Se eu tentar colocar um e-mail inválido, um e-mail que não existe na minha base de dados, e passar uma senha também aqui inválida, e-mail ou senha inválida, certo? Mas, se eu não passar e-mail ou senha nenhuma e tentar entrar, ele não me exibiu nada.
quando a gente utiliza o validate, ele armazena todos os erros em uma variável chamada errors, tá? Então, a gente precisa fazer essa mesma verificação aqui em cima. Por exemplo, if, se existir algum erro, então, se errors n, tá? Não é erros não, tá? É errors. Ok. Se ele retornar positivo é porque existe algum erro. Vou colocar aqui um end if, tá? E existindo algum erro, a gente precisa utilizar o nosso for each em errors all as error. Certo? Então, se houver algum erro, se ele retornar positivo, a gente vai percorrer a nossa errors all. E aí a gente vai imprimir o erro. Então, end for each erro. Error, né? Na verdade. Vou colocar aqui um BR. Tudo certo. Vamos atualizar aqui o nosso login. Se eu não colocar nada, olha só, o e-mail e a senha são obrigatórios, tá? Se eu colocar o e-mail e não colocar a senha, o campo senha também é obrigatório. E para a gente personalizar essas mensagens aqui é muito tranquilo, certo? Basta a gente passar um outro array aqui, então vou colocar uma vírgula, olha só, vírgula, e aqui eu vou passar mais um array. E aqui na chave, nós vamos colocar o nome do campo, ponto, o nome da validação, e aqui a gente passa a mensagem. Por exemplo, o campo e-mail é obrigatório. Vou colocar uma vírgula, vou colocar para a senha também ser obrigatória, tá? Na verdade, ela já está, falta a gente customizar aqui a mensagem. O campo senha é obrigatório também. O tipo do campo e-mail precisa ser um e-mail válido, né? Então, e-mail, ponto e-mail, o e-mail não é válido. Tranquilo? Então, de boa, né? Vou apertar aqui um Ctrl S. Vou voltar no meu form.blade e vou tirar o type aqui do e-mail só para a gente ver a validação, tá? Se a gente atualizar aqui e tentar enviar o formulário em branco, o campo e-mail é obrigatório, o campo senha é obrigatório. Se eu tentar mandar um e-mail aqui inválido, olha só, o e-mail não é válido, certo? E o campo senha é obrigatório. Então, a nossa validação está funcionando perfeitamente. Se a gente tentar colocar um e-mail e uma senha que não existe no banco de dados, ele já retorna e-mail ou senha inválida para a gente, tranquilo? Mas se a gente colocar, por exemplo, do usuário que a gente cadastrou, o e-mail aqui, a senha a gente cadastrou com o bcrypt, né, no nosso seed, mas eu lembro a senha, eu coloquei de 1 a 8, e clicar em entrar, funcionou. Ele fez o redirecionamento para o meu dashboard, tá? Só que como a gente não tem, ele mostrou um erro 404. Ok? Até a próxima.